Meus irmãos, paz do Senhor, iniciamos mais uma aula da classe dos jovens, a lição dos jovens. Hoje é a lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical. O título da lição é Fé na Salvação Eterna, ou para a Salvação Eterna, né? Estamos felizes mais uma vez, podemos estar aqui na nossa aula e queremos que Deus venha abençoar a todos. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula, pedindo que Deus venha iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos aprender da palavra do Senhor. Pai amado, queremos te agradecer por podermos estar aqui mais uma vez para juntos participarmos desta aula tão especial e aprendermos da tua palavra. Senhor Jesus, estenda as tuas mãos preciosas sobre os teus filhos que estão ouvindo, Senhor, e assistindo esta aula. Abre, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, que teu Espírito Santo venha iluminar e fazer com que nós possamos, Senhor, sair mais fortalecidos e abençoados por ti. Abençoa todos os nossos irmãos por todo o Brasil aí que estamos assistindo e que tuas mãos estejam estendidas sobre cada um de nós. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Meus irmãos, é um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez, juntos, aprendendo da palavra do Senhor. E queremos convidar você a participar conosco, né? Nós temos aí o nosso QR Code aí que você pode entrar diretamente ali fazendo a leitura dele. E você pode participar conosco aí desta obra, né? São lições especiais, lições muito importantes, né? Que podem trazer para você aí um grande ganho de tempo, inclusive, né? Nós temos aí os nossos slides dos jovens, também os slides lá da classe dos adultos, que o pastor Rodrigo trabalha com os irmãos aí nas aulas, e você pode adquirir aí esse material e você vai estar sendo abençoado. E a sua turma lá de Escola Bíblica Dominical também vai ser abençoado. A nossa lição hoje, lição de número 9 então, Fé para a Salvação Eterna. Estamos estudando esse trimestre aí, último trimestre deste ano, falando sobre fé. Já falamos em muitas situações que nós temos que exercer a nossa fé. E hoje vamos falar sobre a fé para ser salvos, né, na nossa salvação. O texto principal da nossa lição nos diz que, como os homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, lá em Hebreus, capítulo 9, e o versículo 27. O resumo da nossa lição nos diz que a Bíblia nos orienta a viver o hoje com a expectativa da salvação eterna, né? Sermos salvos deste mundo, né? Das dificuldades e das tribulações. Os objetivos da nossa lição hoje são 3. Um deles é o primeiro dos objetivos, é mostrar as teorias, né, ateístas em relação à salvação. O segundo ponto é destacar a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição, isso falando como seres humanos, né? E também um terceiro ponto, explicar a respeito da salvação e da vida eterna. Então, uma lição muito importante e interessante para todos nós que estamos aí vivendo a nossa vida cristã debaixo da bênção de Deus para as nossas vidas, né? E aqueles que também desejarem ter essa experiência tão especial que é receber a Cristo como seu Salvador. Isso fala exatamente disso, né? A Bíblia nos fala exatamente sobre isso, falando diretamente com a salvação, né? Salvação das nossas almas, da forma como nós podemos viver dentro do cristianismo. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 10, o versículos 6 a 13, né? Você pode explanar aí com seus jovens, ler juntamente com eles e aí ter uma lição abençoada. A introdução da nossa lição nos diz que nós vamos estudar então a respeito da salvação e da vida eterna no céu, junto com todos os remidos por Cristo Jesus. Então, talvez a gente possa estar se perguntando, mas por que estudar esse tema, né? Porque a temática da vida após a morte, meus irmãos, ela vem sendo discutida na atualidade por diversos grupos religiosos
e cada um tem uma opinião diferente a respeito desse assunto. Então, é de suma importância que a gente possa trazer isso para os nossos jovens, para a classe, para a sua classe, para que ele possa entender ainda mais a respeito da salvação. Então, o que mais desperta curiosidade nessas discussões é o que acontece ao homem depois da morte. E esse sempre foi um questionamento: de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Então nós veremos o que a Bíblia diz a respeito do que acontece com uma pessoa após a cessação dessa vida, né, terrena que nós estamos vivendo, e que destino está reservado a cada um de nós, e obviamente vai depender sempre das nossas escolhas. O que seria então, meus irmãos, salvação? O que é a salvação? Salvação, biblicamente falando, é a transformação operada no caráter de toda pessoa que, pela fé, recebe a Cristo como Salvador. Né? A salvação é uma milagrosa transformação espiritual, operada na alma e na vida. Então, precisamos ter uma transformação interior, mas automaticamente também ela deve se expor através da nossa vida diária, né, com as pessoas, com o semelhante, com as nossas atitudes e a forma como nós vivemos como filhos de Deus, né? Então a salvação, meus irmãos, ela abarca todos os atos e todos os processos redentores, bem como transformadores da parte de Deus para com o ser humano e o mundo. Então, através de Jesus Cristo, nesta vida e na vindoura. Então, salvação é isto. Salvação, ela está direcionada tanto para a nossa vida aqui terrena, diária, na nossa convivência do dia a dia, como também para a eternidade. E isso é primordial na nossa vida cristã. A primeira parte da nossa lição tem como título Teorias ateístas em relação à salvação. O primeiro tópico da nossa lição nos fala sobre comunismo. O que é o comunismo? Ele teve seu início lá aproximadamente lá no século depois, do existencialismo e de tantas coisas que estavam acontecendo no mundo. Então o comunismo marxista, principalmente, ainda atrai muitos adeptos, tá? Que com variações posteriores ao pensamento inicial, definido por Karl Marx, e Friedrich Engels, no livro, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, propõe satisfazer as necessidades da humanidade, de todas as formas. Tá? Marx, por exemplo, ele estava convencido de que somente quando a religião ela fosse abolida, a felicidade real poderia ser alcançada. Então, para ele, a religião projeta um céu ilusório, imaginário, a fim de amortecer a situação, por exemplo, econômica e social do homem aqui na Terra. Então, para Karl Marx, a vida eterna e a salvação não existem. Apenas cumprem um papel de amortecer as consequências para a vida real no aqui e no agora. Então vejam só, não acreditam na salvação, não acreditam no céu e automaticamente não vão acreditar no inferno. Eles acreditam o contrário disso. Acha-se que a religião acaba trazendo uma série de problemas e dificuldades e não aponta realmente o céu. Mas, biblicamente, isso está totalmente contrário. O segundo e primeiro tópico da nossa lição, ainda dentro da parte 1, fala sobre o existencialismo e também fala de uma pessoa chamada Jean-Paul Sartre. Então, o que seria o existencialismo? Teve início lá com a discussão de um filósofo alemão, Martin Heidegger, Ele procurava compreender o tempo como algo necessário para que se tivesse uma compreensão do fim na morte. No seu pensamento, para ele, a vida neste mundo, ela está cercada pela possibilidade da morte e a humanidade é descrita como vivendo em uma solidão, na iminência da sua própria destruição. Então está aí jogado, digamos assim, ao léu.
E o terceiro ponto da nossa lição, subponto, aliás, fala sobre Jean-Paul Sartre, né? Ele diz, na realidade, ele é um existencialista francês, né? E ele exclui qualquer possibilidade de uma realidade espiritual última. Ou seja, acabou aqui, você morreu, você não tem mais para onde ir. Então Sartre descreve a vida como uma situação de desesperança, né? Veja só, enquanto Cristo apresenta esperança, apresenta vida, né? A Bíblia apresenta uma vida eterna, esses pensamentos filosóficos acabam tirando a ideia de que você possa ter uma vida após a morte, né? Então, fala-se muito a respeito disso. Então, uma situação que, se não terminar em desespero, ela é absurda, era isso que eles pregavam, né? E algumas pessoas acreditam nisso ainda. Então, na sua filosofia existencialista, ele não mostra uma saída ou dá qualquer orientação a respeito disso para que se tenha um crescente a uma vida com um sentido de face da incerteza e do respeito futuro, né? Ou seja, tenta-se dizer que você está perdido neste mundo, sem ter uma direção, e que a sua vida, após a morte, ela simplesmente se acaba, né? E, biblicamente, isso jamais nós podemos aceitar, né? Porque a Bíblia nos oferece vida, a Bíblia nos oferece vida eterna, Jesus Cristo nos oferece estar próximos a Ele, né? Estar juntamente com Ele. Então é isso que a Bíblia nos orienta e nos dá com respeito à salvação. A salvação é uma mudança de vida, uma mudança na forma como nós vemos as situações da nossa vida e automaticamente traz juntamente, né, a salvação das nossas almas. Ou seja, a salvação ela inclui a nossa vida terrena, mas também nos oferece um futuro após a morte, tá? Algo para a gente se pensar aqui nesse primeiro ponto da nossa lição, falando sobre essas teorias ateístas aí com relação à salvação, nós vemos lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3, uma passagem muito interessante que diz que a salvação, falando sobre a salvação, que ela não pode ser negligenciada, jamais, né? É uma pergunta, né? Será que a salvação ela pode ser negligenciada? Não podemos negligenciar a salvação no sentido de aceitar, né, essa salvação. Mas sim, alguém pode sim negligenciar essa salvação, né? Alguém pode não querer ser salvo, alguém pode dizer que não existe a salvação para a sua vida, não existe alegria neste mundo para a sua vida, para a sua existência e muito menos após a morte. Então, são coisas para nós pensarmos. E você pode fazer a pergunta lá para os seus jovens lá, se eles acreditam que foi Deus que implantou a eternidade no coração do homem, esse desejo de estar vivo, esse desejo de estar com Deus, né? E um ponto importante é dizer para os nossos jovens aí na sua classe que Deus nos criou para vivermos eternamente. Se nós formos olhar a história bíblica, nós vamos ver que Deus criou o ser humano para viver eternamente, né? E a nossa alma, né, ela foi criada para estarmos com Deus. Então nós devemos nos esforçar para conhecer e se apropriar de todos os benefícios da salvação, né, que Deus nos deu livremente aí para que possamos aproveitar. Então a libertação do poder do pecado e do poder das trevas está na salvação das nossas almas. Quando nós experimentamos a redenção em Cristo, né, quando nós temos um encontro real com Cristo, a vida começa a ser guiada pelo Espírito Santo. E aí acontece um novo nascimento e a participação da manifestação de Cristo na sua glória, em glória na nossa vida, né? Então são exemplos extraordinários que nós podemos tomar de versículos que temos lá, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, anote aí, você vai encontrar aí essa redenção em Cristo, experimentar essa redenção em Cristo,
né? É Deus nos tirando das trevas, Colossenses 1:13, leia aí, e você vai ver que nós temos sim um escape para as nossas vidas e para as nossas almas, né? Romanos 8:1, nós podemos viver segundo o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Através da salvação. Então nós temos só benefícios nesta vida e na vida futura. Então a primeira parte da nossa lição fala-nos exatamente sobre isso, sobre essas teorias. Você pode aí buscar um pouco mais ainda de assuntos interessantes que você pode trazer para a sua aula, trabalhar com seus jovens, né, para que possa esclarecer de uma forma bem ampla exatamente sobre essas teorias aí que falam ao contrário do que a Bíblia nos conta e nos diz, né? A segunda parte da nossa lição nos fala sobre a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição. Isso é certo e correto para todos nós. Todos nós sabemos que um dia nós vamos partir desta vida. Mas para que lado e como vai ser a nossa salvação? Como vai ser a nossa existência na eternidade? Isso é muito interessante. E aí o primeiro e segundo ponto da nossa lição, subtópico da nossa lição aí, da segunda parte, nos fala sobre a fé e também questionando sobre o que é a morte, né? O que é a morte, afinal, né? E a fé, a gente tem trabalhado muito com os irmãos nessas lições. Veja só, nós estamos na lição de número 9, e a fé é o carro-chefe, digamos assim, das nossas lições desse trimestre. Então a fé, já como nos dizem as Escrituras, é a certeza daquilo que ainda não vemos, que nós não vimos. Então na Bíblia nós vamos encontrar a esperança que os existencialistas, que a gente viu lá no primeiro ponto da nossa lição, e os materialistas não conseguem alcançar. Por quê? Porque é sobrenatural, é algo que vem da parte de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele mostrou de forma vívida o contraste entre essas duas existências, né? A natural e a finita. Então haverá em nossas vidas, em algum momento, uma ruptura entre o natural e o mortal. Então, entretanto, meus queridos, pela fé nós cremos que aquilo que é mortal será absorvido pela vida, né, pela imortalidade. Então isso é extraordinário. E só se pode acreditar nisso quando você tem certeza de que está servindo um Deus, servindo um Deus que pode todas as coisas, né? Você tem fé para crer e acreditar nisso, e que você crê na sua salvação através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue para nos libertar e nos trouxe redenção. Por isso acreditamos na salvação, por isso acreditamos numa vida eterna, né? Uma vida após a morte. Tá? E o que é a morte, né? Este é um tema que ele assusta às vezes algumas pessoas, né? Mas todo ser humano um dia terá que enfrentá-la. Nós vamos ter que enfrentar algum dia na nossa vida, né? A morte é a cessação dessa vida terrena, né? Alguns morrem devido ao envelhecimento, outros por doenças, por guerras, por violências e tantas outras coisas. Mas um dia teremos o nosso fim. O pó volta ao seu lugar, de onde venho, né, da sua criação, do pó da terra. Então, com a morte, vem essa separação, né, entre a parte material da nossa vida e o material do ser humano, né? Então, essa ruptura que acaba acontecendo, mas a certeza de que nós estaremos num lugar muito especial que Jesus foi preparar para nós. Se nós lermos lá em João, nós vamos ver que Jesus fez uma promessa extraordinária para nós, dizendo que ele foi preparar um lugar, para que onde ele estiver, nós possamos estar junto também. Então isso é fé para acreditar que sim, existe uma vida após a morte, e nós precisamos estar salvos para podermos estarmos com ele nos céus, né? Então a fé e
e a morte juntos aí, né? E o segundo, o terceiro é ainda falando sobre a morte, né? O segundo subtópico aí, nós devemos lembrar que nós não vamos levar nada dessa vida, né? Quando nós partimos daqui. Tudo que nós conquistarmos, tudo que nós construirmos neste mundo vai ficar aqui. E as Escrituras Sagradas, elas nos afirmam que o nosso último inimigo a ser destruído é a morte. Ora, lá em 1 Coríntios 15, 27, nos diz assim, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então pode até parecer, meus irmãos, que a morte encerra a vida de uma pessoa, né? Entretanto, nós sabemos que não. Pois o espírito e a alma são imortais. Então cremos que depois da morte haverá uma continuidade daquela existência ao lado de Deus ou não. Vai depender da nossa escolha que nós temos, para onde nós queremos ir. Então é importante nós ressaltarmos que a morte é uma consequência da queda do ser humano lá de Gênesis. Quando o homem pecou, quando o homem errou, né, ele teve uma consequência, e uma dessas consequências foi a sua morte física, né? Deus não nos criou para morrer, mas a morte é o fruto da desobediência do ser humano. Então, entretanto, para os crentes, aqueles que creem, acreditam e que servem a Deus, a morte é simplesmente o quê? O caminho para uma nova vida, um caminho para estar ao lado do Pai. Então, meus irmãos, devemos estar prontos, preparados, para quando Ele nos chamar, nós possamos sim estar com Ele através da Sua palavra, que nós acabamos nos encontrando com Cristo, e isso faz com que você possa ter uma vida eterna ao lado de Deus, né? O terceiro subponto da nossa lição aí nos fala sobre a ressurreição, que também é uma esperança aí do crente, né? Daquele que serve a Jesus. A ressurreição é a mais notável de todas as características da mensagem cristã, né? Os primeiros pregadores lá do cristianismo, eles estavam convictos de que Cristo havia ressuscitado. E com isso também estavam certos de que eles, em seu tempo, haveria de ressuscitar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então essa compreensão os destacava em todos os mestres do mundo antigo. Tá? A vida cristã de ressurreição é bem diferente das ideias gregas e judaicas, né? Porque os gregos eles tiveram uma ruptura achavam, né, que reputavam o corpo como um obstáculo para a verdadeira vida, né? E acabavam ensinando pelo tempo em que a alma se veria livre das suas algemas, que seria o corpo, né? Era isso que os antigos gregos pensavam, né? E eles rejeitavam firmemente a ideia da ressurreição. Quando o apóstolo Paulo pregava, né, a este respeito, por exemplo, lá em Atenas, no capítulo 17 e versículo 32 de Atos, né, quando Paulo lá estava pregando, eles já rejeitavam essa ideia. Por sua vez, os judeus acabavam definindo o corpo que seria ressuscitado. Porém, os valores do corpo seriam mantidos após a ressurreição, ou seja, não haveria alteração desse corpo para um corpo ressurreto, né? Por sua vez, os cristãos, através da Bíblia Sagrada, das Escrituras, pensam no corpo como algo que será ressuscitado, porém transformados, né? Então, em um corpo glorificado que terá condições de receber e viver um mundo completamente diferente do que nós vivemos atualmente, digamos assim, nessa vida aí corrida que nós temos, né? E isso nós vamos encontrar esse amparo bíblico lá em 1 Coríntios, capítulo 15, mas especialmente no versículo 42, nós vamos ter aí essa referência com relação àquilo que nós acreditamos que o nosso corpo será transformado, né? Teremos uma nova vida, um novo corpo através da salvação na morte, né? Quando tivermos um encontro que é o nosso último inimigo, e quando ele tentar talvez nos derrubar, o Senhor vem
e nos leva para estar ao seu lado. Que coisa especial e maravilhosa é nós termos a certeza da salvação, é nós estarmos amparados biblicamente pela promessa que Deus nos deixou e que Jesus Cristo nos deixou, de que um dia nós nos encontraremos com Ele após a nossa morte, após essa ruptura que nós tivemos aqui neste mundo, né? Algo interessante para nós pensarmos aí com os nossos jovens, nesse ponto da nossa lição, é você fazer uma pergunta para eles: você acredita na ressurreição dos crentes? Isso é interessante para fazer com que ele pense, para fazer com que ele entenda um pouco mais sobre a sua salvação, né? Então, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também vamos ressuscitar para uma vida eterna. Mas precisamos estar preparados, precisamos estar prontos para que Deus possa nos abençoar. Meus irmãos, não esqueça de acessar o nosso canal, né? Você tem aqui o QR Code aqui, você pode acessar aí as lições, o material que tem através desse QR Code. Você vai estar recebendo assim diretamente aí, né, os nossos materiais, e você vai ser abençoado, né? A sua classe de escola bíblica dominical com certeza vai ser abençoada através desses materiais que nós disponibilizamos aí para os nossos irmãos, tá? Como que nós chegamos à salvação? Na realidade, foi uma graça alcançada, né? A graça que Jesus nos deu e nos trouxe através de Jesus Cristo, seu Filho. Então, a graça, ela opera mediante a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, ambas estão juntas, a fé e a graça. Elas atuam juntamente, né, na obra da salvação. Então, a graça é o presente imerecido de Deus que nós tivemos, e a fé é a contrapartida humana à obra de Cristo. Ou seja, eu acreditar e crer que eu sou salvo através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso é extraordinário, né? Segundo o ensino das Escrituras aí que nós vemos, a graça ela jamais pode ser vista como um salvo-conduto para a prática, por exemplo, do pecado e da libertinagem das nossas vidas, né? Pelo contrário, a graça ela nos faz com que nós consigamos entender um pouco melhor sobre a salvação, né? Sobre o desejo de estarmos com Cristo, tá? Então, nesse sentido, não é a fé que vai operar a salvação, mas a graça, né? A graça de Deus que atua mediante a fé no crente, né? Do crente em Jesus Cristo. Então, automaticamente, quando você tem a fé, você vai estar aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né? E a graça te proporciona isso. Então, a graça de Deus, ela nos convoca a uma situação interessante, que é a obediência, né? A obediência a Jesus, a obediência a Deus. Afinal de contas, Ele nos trouxe, Ele nos conduziu. Então, através de Jesus Cristo. Por isso, o amor de Cristo, ele deve nos constranger. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange, né? E a fazer o quê? A fazer algo que agrada ao Pai. Então, não é porque eu vivo hoje no tempo da graça que eu posso viver dissolutamente e de qualquer forma, tá? De forma alguma. Eu preciso, sim, viver uma vida de santidade e buscar isso, né? Dia após dia, todos os dias, para que eu possa estar apto realmente a ser salvo, a estar com Cristo, né? Então, quem é alcançado pela graça compreende o quanto nós somos devedores a Deus, né? E inclusive ao meu semelhante, ao meu irmão, né? E desejamos ardentemente amar os outros como Cristo nos amou. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, os que estão sob a liderança da graça divina, vamos dizer assim, né, vivem a santidade que reflete a beleza de Cristo no homem interior, né, onde este se revela vivo para Deus, mas morto para o pecado. Então, a salvação nos proporciona isso, estarmos próximos a Deus, e fazer com que nós tenhamos uma vida de santificação. E o que é a santificação? Santificação é você, dia após dia, todos os dias, tentar viver
uma forma mais especial possível biblicamente, né? É isso que nos faz estar próximos a Deus. O primeiro tópico aí do terceiro e último ponto da nossa lição, que fala sobre a salvação e a vida eterna, e voltando de novo no que é a salvação, que é o primeiro tópico aí, na realidade, salvação vem de um vocábulo grego, né, que é soteria, e significa salvamento de um perigo iminente, né? Então a salvação é uma dádiva divina que nos livra da maldição do pecado, né? Ela é somente obtida pela graça. A salvação é obtida pela graça, porque graça é um dom gratuito e imerecido que recebemos mediante a fé em Cristo. Então, quando nós passamos a crer e acreditar em Cristo, aí sim, a graça se apossa, né, de nós, porque abrimos o nosso coração e aí então acreditamos e cremos na pessoa de Cristo, no seu sangue que foi derramado por nós, e aí então nós temos aí a graça sendo derramada para cada um que desejar ter um encontro com Cristo. Então, somente o sacrifício vicário de Cristo, meus irmãos, poderia libertar-nos e depois da queda lá de Adão, né? Então é importante nós ressaltarmos a salvação, desculpe que a salvação ela é de graça, né? Mas Jesus pagou um alto preço por isso, né? Por essa salvação. Foi tão alto que ele entregou a sua vida por nós, derramou o seu sangue por nós. Ele deu a sua vida por nós. Então Deus nos ama e somos nós quem decidimos se queremos a salvação eterna ou a condenação eterna. Então é uma escolha ainda do ser humano que tem o seu livre-arbítrio para poder escolher para que lado que deseja ir, né? Se você quer passar a eternidade com Deus, você precisa sim receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E nós que estamos aí seguindo o caminho, precisamos continuar crendo e acreditando que Ele é o Senhor das nossas vidas e que Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para redimir os nossos pecados, né? O segundo subtópico aí do terceiro ponto são os 3 tempos da salvação, digamos assim, né? A lição nos traz aí essa situação para nós refletirmos, os 3 tempos da salvação. Então nós podemos falar da salvação em 3 tempos, lá do passado, no presente e no futuro, né? Ou seja, o ser humano será salvo, está sendo salvo, né? E será salvo, né? Então o ser humano está salvo, está sendo salvo e será salvo. E isso nós vamos encontrar vários momentos na Bíblia, né, com referências à salvação. Por exemplo, em Efésios, capítulo 2, versículo 8, Romanos 5, 9 e 10, anote aí, para você dar uma olhada depois aí na sua Bíblia e ver essas referências, né? 1 Coríntios 1 e 18, então, o ser humano, ele está salvo, ele está sendo salvo e será salvo. Então, tanto no passado, no presente e no futuro, Deus deu ao ser humano essa possibilidade de estar recebendo a Cristo como Senhor. Então, estar salvo, meus irmãos, indica que a pessoa, pela fé, recebeu uma nova posição em Cristo, pois está justificado e absolvido de seus pecados, né? Quando a gente diz assim que o homem, o ser humano, está sendo salvo, indica a necessidade de operação no sentido de santificação pelo Espírito Santo de Deus, né? Então a vida cristã que identifica exteriormente a salvação recebida em Cristo. Ou seja, o seu exterior vai refletir aquilo que você tem dentro do seu interior. Então, se o seu velho homem, que precisa ser abandonado, né, precisa ser resgatado, quando ele é resgatado, exteriormente muitas coisas passam a acontecer na sua vida. E as pessoas começam a notar que você é diferente nas suas atitudes, no seu modo de viver, né, e tantas outras coisas. Então, são 2 pontos interessantes aí para a nossa lição, né, que a lição nos traz, de estar salvo, né, estar sendo salvo, então que vai indicar
essa maturidade, né, que vai te levando dia após dia a estar melhor servindo a Jesus. E quando você diz assim que ele será salvo, indica realmente que a salvação ela tem uma plenitude, né, que vai ser realizada no futuro, ou seja, você vai estar com Deus após a sua morte. Né? 1 Pedro 1:5 reflete justamente esta ideia. Então, esses 3 tempos de salvação aí são interessantes para você discutir com o seu aluno. Como está a vida dele, como ele está vivendo, né? A sua vida de fé e a sua vida de salvação. O segundo subtópico da nossa lição nos fala em habitar com Deus, falando justamente dessa nossa vida futura, né? O cristianismo acredita muito nisso, então o cristianismo, na realidade, irmãos, ele é o único a apresentar a salvação como uma forma de você, dentro da eternidade, habitar com Deus, né? Desfrutando do quê? Da sua presença, visto que o cristianismo, Deus é um ser pessoal que já está conosco aqui vivenciando isso, né? Então a vida nesse mundo é permeada por lutas, por dificuldades, por tristezas, por tantas tribulações. Mas, veja bem, as promessas para os salvos em Cristo são muitas na vida vindoura, né? Apocalipse capítulo 21, e os versículos aí, a maioria dos versículos dali, principalmente o versículo 9 até o 27, fala justamente sobre isso. Então a Bíblia descreve um lugar perfeito para os salvos, tá? Que não serão mais atribulados pela desgraça deste mundo atual, quando finalmente cada salvo estará abrigado, né, junto a Deus. Então, pois ali estará o trono de Deus e do Cordeiro. Isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, nós já vemos essas referências aí, que a igreja, aquele que serve a Cristo aqui nessa terra, a partir do momento que partir para a eternidade, vai estar juntamente com Deus. Então, na eternidade, meus irmãos, os salvos não vão mais chorar, pois estarão livres de todas essas mazelas, né, que nós temos aqui neste mundo. Se lá no Éden a maldição do pecado atingiu toda uma humanidade, né, na eternidade, com Cristo, não mais haverá qualquer maldição. Deus não poderia morar em um local, por exemplo, onde ainda houvesse maldição. Jamais. Né? Então Cristo foi feito maldito em nosso lugar, levando sobre si todo o peso do pecado da humanidade para que nós pudéssemos habitar com Deus sem maldição. Né? Então todas as mazelas, todas as dificuldades, todos os problemas ficarão aqui, nessa terra. Né? A partir do momento que nós tivermos um encontro com Cristo no céu, após a morte, nós estaremos livres de toda dor, de todo mal, de todo pecado, né? Ele não nos acompanhará mais. Nós temos uma situação bem interessante aí para a gente pensar também aí com todos os nossos alunos aí. Na realidade era o terceiro tópico aí que nós estávamos vendo, né? Habitar com Deus. É o terceiro tópico, e corrigindo, acho que eu disse o segundo. É bom que você mostre para a sua classe, para o seu jovem aí, qual é o processo da salvação. Isso é muito interessante, né? Nós precisamos de jovens fortalecidos, uma geração que precisa realmente reconhecer em Cristo o Senhor e Salvador das suas vidas. Então apresente para eles aqui nos nossos slides, você pode adquirir, nós temos assim especificado de uma forma bem interessante, que ele vai entender claramente o que nós queremos dizer a respeito disso no processo da salvação. Tá? O processo da salvação é a obra do Espírito Santo e ela não cessa quando a pessoa reconhece sua culpa diante de Deus, mas vai crescendo a cada etapa subsequente, é um caminho a ser percorrido. Né? No momento da conversão, nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, né? E desta vez o nascimento é no Espírito, falando espiritualmente, né?
Então, ao mesmo tempo, o Espírito, vamos dizer assim, ele nos batiza no corpo de Jesus Cristo, ou seja, nos batiza no sentido de estarmos próximos. O Espírito Santo vem habitar no nosso coração, na nossa vida, através da salvação, quando aceitamos a Cristo como Senhor das nossas vidas, né? Então, o Espírito Santo está ali. E você passa a ter uma vivência, né, com o corpo de Cristo no sentido de igreja, de você frequentar, de você estar presente, de ter esse crescimento e esse desenvolvimento dentro do corpo de Cristo, né, através da salvação. E a gente precisa exercitar isso, estarmos em uma determinada igreja, uma denominação, frequentarmos os cultos, estarmos com os nossos irmãos, adorarmos a Deus e louvarmos a Deus juntos. Isso é necessário para o crescimento espiritual de cada um dentro desse processo da salvação, né? Então, instantaneamente, quando nós temos essas atitudes, nós somos levados, né, a sermos santificados e justificados. E tudo isso acontece mediante o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então nós temos um caminho a ser percorrido para a salvação, né? E é bom que a gente pense aí com os nossos jovens, por exemplo, sobre a eternidade ao lado de Cristo ou fora da presença dele, né? Qual será a nossa realidade? O que você pode escolher? O que você quer escolher para a sua vida após a morte? Então é importante que você pense com o seu jovem, faça esses questionamentos, reflita com eles, porque Cristo morreu e ressuscitou para nos garantir uma vida eterna no céu. Então vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar isso que Deus está nos dando, né? Que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Tá? Meus irmãos, a conclusão da nossa lição nos diz que a vida é um presente de Deus, assim como a salvação. Nós não podemos nos esquecer de que a vida terrena, ela tem um limite, ela é limitada, ela é como uma vela que está acesa, mas soprou o vento, ela se apaga, né? Todavia, nós devemos entender que a eternidade, ela não é passageira, por isso se chama eternidade, né? E aí você pode trazer um monte de figuras aí que a gente já ouviu e conhece a respeito de salvação, de eternidade, né? De estarmos salvos na eternidade. E uma assim bem recorrente, que acredito que todos já devem ter ouvido, é você dar a ideia de eternidade, por exemplo, de um pássaro que vai até a praia, pega em seu bico lá uma poeirinha lá de areia e voa até a lua, até o sol e deposita essa areinha lá. E ele faz essa viagem de retorno, né, para tirar toda a areia que possa ter numa praia. Isso é mais ou menos a eternidade, né? Então você pode exemplificar com outras tantas coisas. Então a eternidade, ela não terá fim. Por isso se chama eternidade, que é eterno, para sempre. A nossa vida é limitada, mas a eternidade não. Então vai depender de onde nós escolhermos estarmos, né? A nossa eternidade. O que queremos para a nossa vida, né? Será que nós temos escolhido o caminho certo, a forma certa, né? Você é quem decide onde quer passar a eternidade, né? Perto de Deus ou longe dele. Nós escolhemos. A vida eterna, ela é real. Isso, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Não é algo que foi inventado pelos homens simplesmente para amedrontar as pessoas, criando a ilusão de uma vida melhor em um outro mundo que não seja aqui. Ela é real, ela está aí disponível para nós, né? Basta nós sabermos escolher para onde queremos ir e para que lado nós queremos ficar. E espero que todos nós tenhamos assim a bênção de Deus e a compreensão de Deus, através dessa lição, de escolhermos o melhor lugar para estarmos com Ele na eternidade. Meus irmãos, terminamos aqui a nossa lição.
que você possa ser abençoado por Deus na sua classe, com seus jovens, você possa aí buscar mais ainda informações para que você possa trazer uma aula especial mostrando a salvação, mostrando a eternidade para a sua classe, certo? Que Deus possa abençoar cada um de vocês na sua classe e estaremos aqui na próxima lição trazendo também coisas interessantes para todos nós, né? Não esqueça de acessar o nosso canal, não esqueça de adquirir aí os nossos slides, o nosso material, acesse o QR Code que está aqui, né? E você pode aí usufruir de muitas coisas que tem aí e que nós oferecemos para você, certo? Meus irmãos, que Deus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço.